vamos lá. Então por que não se diz I have 30 years old? Por que se diz I am, né? Porque a resposta em si é simples. Não é I have, I am. Beleza. Mas qual que é a explicação por trás? Por que a gente não diz I have 30 years old? Basicamente, teoricamente, a gente pensa o seguinte. Poxa, eu quero falar o seguinte. Eu tenho 30 anos. Então quer dizer que se eu quero falar eu tenho 30 anos em inglês, eu vou simplesmente chegar e vou falar I have. E aí eu sei que a gente fala years old, né? Então eu vou colocar 30 de 30. E aí years. I have 30 years. Ou então ainda bota o old. I have 30 years old. Só que você tem que entender o que está acontecendo por trás aqui. E não é simplesmente você entender a questão, o que significa o years old. É você entender como que a gente chega nessa pergunta, ou nessa resposta, e qual que é a pergunta que seria o equivalente a nossa e como que a gente monta ela. Esse aqui é o pulo do gato. A ideia é o seguinte, ó. Se você para pensar, provavelmente se você está aprendendo inglês, você já disse alguma vez I have, e aí a tua idade, né? Quase todo brasileiro já falou isso, só que, e assim, não é só questão de saber se está errado ou não. É você se ligar no porquê que isso acontece, tá? Então, você pega o seguinte. Qual que é a pergunta que a gente quer fazer? Quantos anos? A caligrafia é feia mesmo. Você quer qualidade na caligrafia ou na informação? Os dois não dá. Ó, quantos anos você tem? Essa é a pergunta que a gente faz em português. Em português a pergunta que a gente faz é essa. Quantos anos você tem? E qual que é o retorno que a gente tem? É que o equivalente a isso em inglês é How old are you? Isso aqui é o equivalente, certo? Beleza. Vamos entender por quê? Porque se você pega essa pergunta aqui e usando a técnica 3 Steps, inclusive tem vídeo aqui no canal eu falando sobre a técnica 3 Steps, passo a passo, como é que você faz para poder criar qualquer pergunta que você imaginar em inglês, com apenas 3 passos simples, sem precisar quebrar a cabeça com gramática, tá? E aí, enfim, usando o 3 Steps, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é simplesmente transformar isso aqui como se fosse uma afirmação em inglês. Quantos em inglês é how many. Né? Pode ser how many ou how much, como dá para contar o tempo lá, né? Então, how many years, que são anos, você é year, e tem have. Aí agora, para você transformar em uma pergunta, você analisa se tem o verbo to be aqui. O verbo to be para you é are. A gente não tem o verbo to be. Se não tem o verbo to be, a gente adiciona o auxiliar. A posição do auxiliar na pergunta, muita gente acha que é no começo da pergunta, mas não tem nada a ver. A posição do auxiliar na pergunta é sempre antes do pronome. E aí antes, porque assim, né? A gente escreve da esquerda para a direita. Então, por isso que eu falo antes aqui. Ó, esse aqui é o ponto que vai entrar o auxiliar, bem ali. Então, na versão de pergunta, vai ficar o seguinte. Deixa eu dar um undo aqui. Nossa senhora. Vai ficar how many. A gente repete. How many years. Aqui a gente encaixa o auxiliar do you have. Então, a pergunta quantos anos você tem, se fosse literalmente ali a tradução, né? Se fosse igual a pergunta, que a gente fizesse, tanto em português como em inglês, quantos anos você tem, se a pergunta fosse essa, é isso que eu quero que você entenda, a pergunta não é essa. Se a pergunta fosse essa, ela seria em inglês o quê? How many years do you have? Essa pergunta está correta. Não tem nenhum erro gramatical nessa pergunta. A pergunta está correta. How many years do you have? Você fez ela com 3 steps. Qual que é o problema? O problema é que a pergunta que a gente faz em inglês não é quantos anos você tem. Esse é o problema. A pergunta que a gente faz em inglês para chegar nisso daqui, a pergunta em inglês é quão velho ou velha você está.
Você sai daqui. Essa é a pergunta. Mas, Igor, é tão estranho. Eu não vou sair na rua perguntando quão velho alguém está. Isso é muito estranho, né? Imagina você chega pra tua avó e pergunta: oi, vó, quão velha a senhora está? Como é, menina? Tem nada a ver, né? Pô, quão velho você está é uma pergunta estranha. Só que é uma questão cultural. Em inglês, por exemplo, um americano, um inglês, um australiano, não, pô, pra ele é meio nada a ver. Como é que você pergunta quantos anos uma pessoa tem? Ano é uma unidade temporal. Como é que você vai possuir uma unidade temporal? Não tem como. Então, em inglês, a pergunta quantos anos você tem, que seria how many years do you have, não faz sentido. Eu não tenho como possuir uma unidade temporal, 1 ano, 2 anos. Eu não tenho como possuir isso. Então a pergunta em inglês é quão velho você está. Isso é uma questão cultural. Você tem que desassociar isso, tá? É o equivalente a perguntar quantos anos você tem, porque você vai receber a idade da pessoa quando ela te responder, né? Mas seguindo o mesmo 3 steps, de novo, tem vídeo no canal eu mostrando essa técnica para criar várias outras perguntas em inglês, para você não precisar quebrar a cabeça com gramática, tá? Então, ó, o quão velho é how old. How old, quão velho, how old, você em inglês é you, e está é verbo to be para you é are. Aí, seguindo a análise aqui, agora nós temos verbo to be, né? Se tem verbo to be para a gente transformar em pergunta, é só inverter. Então, invertendo isso daqui, vai ficar how old, repete, inverteu are you. Então, a pergunta equivalente, a pergunta que realmente é o que a gente pergunta em inglês, que é o quão velho você está, você chega nela com 3 steps facinho. Então, how old are you? Então, a pergunta é o quão velho você está. Por isso que não faz sentido você devolver I have. Porque é o equivalente a perguntar, pô, Rodrigo, quão velho você está? E aí você me responde, eu tenho 30. Você tem 30 o quê? Eu perguntei quão velho você está. E você me responde, eu tenho. Não faz sentido. Então, o quão velho você está? Eu estou 30 anos velho. Eu estou 20 anos velho. Eu estou 40 anos velho. Eu estou 60 anos velho. Então, a gente parte deste princípio. Por isso que a resposta não é eu tenho, é eu estou. Quão velho você está? Eu estou. I am. Verbo to be, né? I am 30 years old. Eu estou 30 anos velho. Ou simplesmente você pode cortar o resto ali e deixar só I am 30. Sacou? Então, I am 30. Eu estou 30 anos velho. O que eu quero que você saque é que, às vezes, você entendeu o porquê atrás de algo, se for com uma didática simples e que te faça entender outras coisas, vale a pena. Ok? Então você vê que não tem nada de gramática complicada aqui. É simples. Usei os 3 steps, a técnica que eu te falei, e a gente chega, I am 30 years old. É por isso, tá? Então, quando você pergunta quantos anos você tem, é equivalente a how old are you em inglês, mas não é a mesma pergunta. Você tem que sacar isso. Questão cultural, de novo, tá? Quantos anos você tem seria how many years do you have? Essa é a pergunta correta, se fosse essa a pergunta. Qual que é o problema então, Igor? É que a pergunta não é essa. A pergunta é o quão velho você está. Por isso que você responde, eu estou tantos anos velho. Por isso que tem I am 30 years old. A mesma coisa seria para... Se você perguntasse de outra pessoa, tá? Por exemplo, how old is he? Quão velho ele está, né? How old is he? Você ia responder, he is, por exemplo, 14 years old. Ele está 14 anos velho. Ou he is 14, simplesmente. Sacou? É daí que vem essa resposta do I am e não I have. Pegou a ideia? Enfim, se você quiser aprender mais correções como essa e finalmente falar inglês com confiança, eu convido você a dar uma olhada na descrição, que eu deixei o link para o meu curso completo, o Método Accent, aqui embaixo, tá? Lembra de dar o joinha aqui no vídeo e se inscrever. I see you in the next one.